Olá, meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para partilharmos esta palavra de Deus. Palavra que deve infundir nos nossos corações esta graça, onde nós nos colocamos diante do Senhor com os seus dons e colocamos estes dons a serviço dos mais necessitados. Ouçamos então o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas moedas, as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de algo bem interessante, que é sabermos usar os bens que Deus nos dá, os dons que Deus nos dá. Então podemos entender esta parábola olhando para a nossa vida. Quantos dons, quantas graças, quantas bênçãos Deus tem lhe dado. São as suas 100 moedas, são as minhas 100 moedas. Então, se Deus me deu essas 100 moedas, que são os dons, são as graças, são as bênçãos, eu preciso me perguntar: o que eu tenho feito com estes dons? Porque um dia o Senhor retornará, Ele voltará. E nós teremos então que prestar conta daquilo que Ele nos deu, daquilo que Ele nos confiou.
aqui nós vemos que um foi lá e multiplicou, o outro 5 vezes mais, e o outro enterrou. Enterrou os talentos, enterrou os dons ali. Deus me deu o dom para que eu coloque a serviço. Deus me deu um dom para que eu coloque à disposição. Mas, diácono, eu não tenho dom nenhum. Tem. Talvez a tua oração seja o teu dom. Intensifique-a. Talvez o ajudar numa pastoral, num movimento, seja o seu dom. Intensifique-o. Então eu, você, todos nós temos dons. Cabe a mim saber se quero multiplicá-lo ou enterrá-lo. Mas presta atenção, porque a decisão que você vai tomar, ela tem consequência. Assim é na vida também. Cada decisão que eu tomo tem consequências. Por isso, antes de tomar a sua decisão, pense nas consequências. Por quê? Porque pode ser que você tome uma decisão sem pensar nas consequências, e aí quando elas vierem, você não vai assumi-las. Aqui também. O primeiro e o segundo prestam contas. Veja que um multiplicou 100 vezes mais, o outro 50, 100, 10, 5. Não importa. Para Deus, o importante é que você colocou o seu dom a serviço. Agora, o outro que não colocou, que enterrou, foi chamado de servo preguiçoso. E o destino dele não é o melhor destino. Por isso eu te convido a olhar para a sua vida, para a sua história e perguntar para você mesmo: tenho multiplicado os dons que Deus me deu? Tenho colocado à disposição dos outros este dom? Então eu sou chamado pelo próprio Deus a colocar estes dons a serviço. A parábola ilustra isso na nossa vida. Eu tenho um dom que eu recebi de Deus, que eu preciso colocar à disposição do outro. Agora, quando eu fico com medo, e o medo não vem de Deus, então, de fato, eu acabo enterrando estes dons. Por isso eu te convido a olhar para a sua vida, a olhar para a sua história e reconhecer os dons que Deus te deu. Porque a partir do momento que eu reconheço o dom que Deus me deu, aí sim, eu tenho condições de colocá-lo à disposição do outro. Vejo tantas pessoas com tanta disposição para trabalhar, para ajudar o próximo e tudo. Então eu não acredito que você não tenha nenhum dom. A questão é, reconhece o dom que Deus lhe deu. E aí sim,
você terá condições de multiplicá-lo, de colocá-lo à disposição do outro. Mas se eu não reconhecer o dom que Deus me deu, de fato, como poderei então colocar a serviço? Cada um recebe dons diferentes, mas todos recebem dons não para serem enterrados, mas para o bem comum. E na comunidade, aí é onde você está, você pode colocar seu dom à disposição. Talvez eu tenha o dom de falar, então vou colocar à disposição. Talvez eu tenha o dom de fazer algo, eu vou colocar à disposição. Talvez eu tenha o dom de cantar, eu vou colocar à disposição. Talvez eu tenha o dom de tocar, eu vou colocar à disposição. Talvez eu tenha o dom da leitura, vou colocar à disposição. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Não. Não posso ter medo, não posso ter vergonha, porque é dom de Deus. Muito pelo contrário, eu tenho que me alegrar ao colocar à disposição de Deus o que Ele me deu. Então eu queria que você olhasse hoje para a sua história, para a sua vida e pudesse fazer esta reflexão, porque aí sim Deus agirá no nosso coração, agirá na nossa vida, na nossa história, na nossa comunidade. Vamos rezar, vamos pedir a Deus esta graça. Senhor Jesus, nós te pedimos que Tu possas iluminar nossa mente, o nosso coração, para podermos reconhecer os dons que nos destes. Mas não somente reconhecer, mas dai-nos a graça de multiplicá-los a cada instante, a cada momento, para que todos os dons que nos concedestes estejam à disposição dos outros, para que a nossa vida seja um testemunho da Tua graça, da Tua bênção, para que no último dia nós possamos ser este servo bom e fiel, este servo que foi capaz de multiplicar as Tuas graças, as Tuas bênçãos. Por isso inunda o nosso coração, inunda a nossa mente, transforme cada dia as nossas atitudes, para que todas elas possam condizer com aquilo que Tu és para nós. Não nos deixe desanimar na caminhada, mas reanima o nosso coração a cada momento, a cada instante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.